Cá estamos novamente no contra-argumento e, e esse é um encontro especial, bem especial. Eu estou aqui com a irmã da Josiana, no caso estou com a Juliana, e a Josiana é aquela moça que veio a óbito na faixa de pedestre aqui em Tumbiara há 2 semanas atrás, que ela inclusive estava com a filha no colo. E antes que alguém comente algo, o objetivo dessa conversa é conscientizar as pessoas sobre a falta de empatia com o próximo, a falta de consideração, a falta de respeito. Porque se a gente for analisar todos os casos, ou cada caso, é fácil da gente identificar que está faltando empatia com o próximo. Então, às vezes, você está com muita pressa e acha que 5 segundos vai fazer diferença no seu trajeto. Ou você acha que cortar a fila não tem muito problema. Ou você acha que ser esperto é bom, mas não é muito bom. Então a intenção dessa conversa é expor isso. Uma decisão que você toma equivocada para ganhar 4 segundos pode gerar um transtorno imenso em mais de uma família. Pode acarretar problemas para o resto da vida de várias pessoas. E não vale a pena esses 3 segundos, essa falta de empatia. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que a intenção aqui não é apontar responsáveis ou culpados. Isso eu acho que vai ficar a cargo da justiça. Eu acho não. Ficará a cargo da justiça. E a minha intenção não é essa. O meu objetivo aqui é apenas um. É mostrar para as pessoas o que um ato não pensado ou um ato irresponsável pode gerar de consequência na vida de terceiros. É mostrar como é que essa família ficou depois desse erro que não tem volta, infelizmente. Bom, dito isso, eu apresento a vocês a Juliana Rodrigues de Souza. Como eu já disse, é a irmã da Josiana, mãe de 2 crianças. A Giovana, de 2 anos, e a Ana Júlia, de apenas 8 meses. Completa 9 esse mês, né? Hoje. Hoje? Hoje. Bom, tem essa ainda. Hoje ela completou 9 meses. Mas essas meninas não terão mais a figura da mãe. Na verdade, as meninas ganharam outras 2 mães, né, Juliana? Isso. Infelizmente. Bom, Juliana, fica à vontade. Não teremos uma entrevista aqui hoje. Teremos um desabafo seu. Eventualmente eu vou participar, mas tá com você a bola. Eu vou falar um pouco da minha irmã. A minha irmã era uma super mãe. Cuidava, ela vivia para cuidar das crianças. Ela é formada em agronomia, morou um tempo na fazenda mais o meu compadre, meu cunhado, e lá descobriu que está grávida da Giovana, e foi aquela alegria imensa. E ela sempre foi super correta, super justa, assim, era tudo muito certinho. E veio ter a Giovana, e abriu mão de tudo para poder cuidar dela. Tempo depois, engravidou novamente da Ana Júlia, outra alegria imensa, e era uma super dona de casa, assim, não mal saía de casa. Sempre quando saía, era com a minha mãe junto. Inclusive, ela é a melhor amiga da minha mãe. As duas se falavam todo santo dia, minha mãe ia lá, ajudava com as meninas, enfim. A dor da perca da Josi é imensa, porque desestruturou uma família inteira.
A minha mãe fez 54 anos segunda-feira, dia 8. O primeiro aniversário sem a Josi. E agora a gente tem que cuidar das crianças, a gente dá apoio ao meu cunhado. Eu tive que sair do serviço, não sair do serviço, mudar de setor, porque eu trabalho no Hospital São Marcos. Tive que sair da casa que eu morava, mudei para a casa da minha mãe, para poder estar mais próximo, para poder ajudar a criar as meninas, ajudar a minha mãe, cuidar da minha mãe, cuidar das coisas da casa. E agora, tudo em questão das meninas, eu estou me propondo a estar em frente, porque o meu cunhado trabalha na fazenda, ele sai cedo, volta à noitinha para poder... Ele que dorme com a Giovana, a de 2 anos, inclusive ela só dorme se for com ele, e é praticamente todos os dias perguntando pela mamãe, e a gente tem que falar para ela que a mamãe virou uma estrelinha, que a mamãe tá com o papai do céu. E assim, é muito dolorido. Essa falta da presença dela em si é muito dolorida. Pelo que a gente já conversou, eu tive a impressão que a sua irmã, ela era tipo o pilar, né, da família dela. Isso. Ela cuidava um pouco da casa. Dado isso, você comentou comigo que seu cunhado é um super pai. Super. Que cuida muito apegado às crianças, cuida muito, que cuidava inclusive da casa para que sobrasse mais tempo para sua irmã. Sim. Cuidar das crianças. Uhum. Ela ficava integral para as meninas. E além do trabalho dele, que pelo visto leva muito tempo, ele trabalha com trator numa fazenda, então ele sai muito cedo de casa, muito cedo assim, 4, 5. Sim. Fica o dia todo trabalhando, eu imagino, porque esse tipo de trabalho leva um bom tempo. E a sua irmã ficava responsável pelas crianças, uma parte da casa. E no dia do acidente, inclusive, ela estava aqui, ela estava resolvendo alguma coisa, provavelmente para a família, eu imagino. Sim, ela tinha ido no Magazine para pegar uma fritadeira que ela tinha compro pela internet, foi lá retirar. E ia na Cresci e Perdi comprar umas coisinhas para as crianças. Que foi justamente na faixa em frente a Cresci e Perdi que aconteceu o acidente. Tava com a sua mãe e as 2 filhas, né? Isso, a minha mãe estava segurando a Ana Júlia no colo, atravessou primeiro, e ela ficou para trás para tirar a Giovana da cadeirinha e atravessar a rua. Giovana de 2 anos, né? De 2 anos. Ela atravessou segurando na mão dela. Quando veio, sofreu o acidente. Isso. Bom, eu não vou passar novamente o vídeo aqui, porque eu já comentei que o objetivo não é expor o acidente, nem procurar responsável, esse tipo de coisa. Nosso objetivo é mostrar como é que sua família ficou. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto o vídeo. Caso não tenha visto, procura, que deve encontrar na internet. Sim. Mas a ideia é mostrar o que aconteceu depois do acidente, né? Fala um pouco mais sobre o acidente, Juliano, por favor. A sua irmã ela foi atravessar a rua. Ela estava na faixa de pedestre com a filha mais velha de 2 anos, quando o motociclista veio e acertou ela. Uhum. E o que aconteceu logo em seguida? Você sabe? Você tomou conhecimento? Sim, no dia eu estava trabalhando, eu era da almoxarifada no São Marcos. A minha esposa, a Bárbara, trabalha no hospital também. E aí o Camilo da tomografia desceu para me dizer, olha, a sua irmã chama Josiana? Eu falei, sim. Ela falou assim, é porque acabaram de ligar aqui que ela sofreu um acidente. Eu achei que era brincadeira, ainda falei para ele, nossa, brincadeira de mau gosto? Aí ele, não é brincadeira, Gil, é verdade. Aí nisso meu telefone tocou um número estranho, aí eu atendi, era uma moça dizendo que estava com a minha mãe. Aí eu escutei no fundo a minha sobrinha chorando, a Giovana. Aí minha mãe me falou, filha, a Josi foi atropelada e ela tá indo aí pro São Marcos, ajuda aí. Aí eu peguei e saí. Já larguei tudo que eu estava fazendo e subi as escadas, porque a gente fica no subsolo.
Subi as escadas, nisso eu já encontrei a minha esposa com o Camilo e foi fazer os atendimentos dela. Inclusive, eu tenho muito a agradecer o pessoal do São Marcos, a equipe médica, a equipe de enfermagem, de higiene, limpeza, todos nos ajudou muito. O hospital praticamente parou os procedimentos que já tinham para poder dar o suporte o máximo para ela, porque ela chegou em um estado muito grave. O impacto da queda foi muito grave, que deu um traumatismo craniano nela. E por mais que tenha passado por cirurgia, ela ficou na UTI, mas infelizmente ela não respondia. E foi isso. A partir do momento que houve o acidente, já não teve mais nenhum tipo de resposta, né? Não. Ela chegou no hospital com a respiração bem baixa e por mais que teve a cirurgia, não obteve resposta. Certo. Ela sofreu o acidente no dia 24, né? Isso. Na parte da tarde, não foi? Isso, por volta de umas 3 da tarde. Uhum. E ela veio a óbito no dia 26. Correto. Esses 2 dias, então, os médicos tentaram reverter o quadro dela. Sim. Após a cirurgia, vem as primeiras 24 horas, né? Para saber como que ela ia reagir em questão de tudo isso. Mas não teve como. Entendi. Tá. E após o falecimento dela, que dia que foi o funeral dela? No dia seguinte? Foi no dia 27. Dia seguinte, então. Eu imagino que tenha sido muito difícil para todos vocês. Ainda mais com 2 crianças tão novas, né? E a sua família, Juliana, depois que isso aconteceu, como é que a sua família ficou? O que mudou na vida da sua mãe, na sua? A minha mãe, ela é inconformada até hoje. Ela fica se culpando, na verdade. Porque sempre que a minha irmã ia sair, sempre ligava para ela: mãe, eu preciso fazer tal coisa, a senhora vai comigo? E, inclusive ontem, no horário de almoço, a gente conversando, ela falando: eu podia ter dito não, eu podia ter falado pra gente não ir, deixar para outro dia. E aí eu fui. E é ruim isso, porque a gente fica, nossa, por quê? É tantos porquês, é tantos e se? E se não fosse aquela hora? E se tivesse demorado 1 minuto? É muito complicado. E a minha mãe, hoje, ela tem que tá se adaptando, vamos dizer assim. Porque a de 9 meses, a Ana Júlia, é o tempo todo que só quer minha mãe. A gente pode estar brincando com ela, entretendo, mas se é para almoçar, a minha mãe tem que dar a comidinha. Se é na hora de mamar, a minha mãe que dá a mamadeira, e principalmente para dormir. Tem que ser no braço da minha mãe. Ela fica com o meu cunhado e tudo. O meu cunhado também dá a mamadeira para ela. A fome ensinou ela a pegar a mamadeira, porque a Ana Júlia só mamava na minha irmã. E no primeiro dia assim que aconteceu foi muito complicado. Ela não conseguia pegar a mamadeira, não dava conta. Mas aí, graças a Deus, hoje em dia ela mama super bem, inclusive. E tá assim, como disse, eu saí da casa que eu morava. Eu e minha esposa e meus meninos, a gente mudou para casa da minha mãe. E tá, um ajudando o outro. Então você saiu da sua casa, agora você e sua esposa estão morando com a sua mãe. Sim. Para ajudar a cuidar das crianças. Sim. Vocês também têm filhos? Eu tenho 2 rapazes, a gente tem uma mocinha de 5 anos. Você tem 3 filhos, 3 então? filhos. Que idade seus rapazes têm? Um de 15, um 12 e a de 5. Que bom, de 15 já. A de 12 também, o de 12 também deve auxiliar já bastante. Isso. Isso é muito bom. Que bom, 3 filhos. Agora, na verdade, são 5 filhos, né? Agora você tem 5. Tenho mais 2. Muito bom. Que bom que vocês são uma família unida. Graças a Deus. Assim um pode ajudar o outro, né? Isso é muito bom. Tá. E como é que tá a casa da sua mãe agora, com esse tanto de gente que tá lá?
A casa comporta todo mundo? Porque são, nada, são 5 pessoas que agora não vivi e tá vivendo lá, né? A casa da minha mãe é bem grande, bem espaçosa. E aí ela vivia praticamente sozinha no decorrer da semana, porque meu pai é caminhoneiro. Uhum. Então ela ficava praticamente a semana toda sozinha. Aí fim de semana os meninos sempre iam para dormir lá, porque meu pai ia chegar. E tá assim agora. Então acabou a solidão para sua mãe. É, literalmente. Agora ela tem que se acostumar com a bagunça, vamos dizer assim. Porque é barulheiro o tempo todo. A minha filha com a Giovana brincando o dia todo. E isso ajuda muito, na verdade, a Giovana, porque ajuda a distrair Uhum. ela. 2 anos é uma idade para esse tipo de problema. Talvez vocês não vão ter que lidar com muitos transtornos agora, né? Porque ela tá muito jovem. Mas à medida que ela for ficando mais velha, vai ter que sentar e conversar com ela, explicar o que aconteceu. Sim, mas a gente já fez pedido de psicólogo para ela. Isso é bom. Ela, no decorrer do dia, ela toca muito no assunto. No primeiro dia, como ela estava, ela falava muito sobre o acidente. Ela presenciou tudo, Ela né? presenciou, ela falava, a moto bateu a mamãe morreu. E era assim, direto. Ela me chama de Dinda. Desde quando ela aprendeu a falar, me chama de Dinda. E ela me chamava, Dinda, moto bateu mamãe morreu. É aquilo até hoje. Parte assim o coração. Eu falo, não, mamãe virou uma estrelinha no céu. A mamãe tá com o papai do céu. E aí ela, então tá bom. As meninas já estão recebendo atendimento de psicólogo ou ainda não começou, Juliana? Eu fui, mas o meu cunhado levar a Giovana no retorno ao pediatra, do Dr. Rogério. Aí ele pediu encaminhamento para psicóloga. Inclusive ontem eu fui para marcar, eu tô aguardando a data. Mas a gente já vai começar desde agora. É bom. Porque a Ana Júlia é muito novinha. Não tem. Ela sente a falta da mãe, a falta do afeto, do carinho, mas não sente tanto como a Giovana tá sentindo. Inclusive ontem ela deu uma crise de choro, de ficar soluçando, tadinha. E aí eu tentando acalentar ela e tal, enquanto a minha mãe estava tentando fazer a mais nova dormir após o almoço. E aí, graças a Deus, ela conseguiu distrair, né? Foi brincar com ela, minha filha foi brincar com ela e passou. Mas às vezes vem essas crises de choro dela e de chamar pela mamãe. O interessante é que mesmo com a família tão forte, que vocês têm essa sorte de serem uma família muito forte. Sim. Porque essa união agora sem ela, eu tô aqui imaginando a sua mãe num quarto, tentando fazer a Ana Júlia dormir, ouvindo o choro da Giovana. E quando a gente fala, a pessoa tá chorando de soluçar, aquele choro forte. Sim. Que dói ouvir aquilo. E eu tô me colocando no lugar da sua mãe, na verdade. No quarto do lado, com um bebê de 8 meses no colo, da filha dela, que ela era muito ligada, que ela estava no momento do acidente, que ela presenciou tudo, tentando fazer esse bebê dormir, escutando a Ana Júlia, a Giovana no outro quarto, chorando, soluçar, por causa da saudade da mãe. É complicado. Eu só posso ter uma ideia muito sutil, mas eu acho que ninguém, a não ser que tenha passado por uma situação muito semelhante, possa imaginar o que vocês estão passando, todos vocês, o abalo na família. E afeta todo mundo, Walter, porque, por exemplo, o meu cunhado, ele não consegue ficar na casa deles. Ele vai lá para cuidar da cachorra que é deles, a Meg, que era a paixão da minha irmã. E ele vai lá para dar o alimento para ela, toma seu banho para descansar, troca de roupa e volta para casa da minha mãe, para poder ficar um pouco com as meninas, para poder fazer a Giovana dormir. E tá um período de adaptação muito, muito difícil. Porque na minha casa, a gente tinha a nossa rotina, as crianças tinham a rotina, e agora é difícil para todo mundo se adaptar. Por mais que é uma família unida,
mas cada um tem seu jeitinho, cada um tem o seu afazer. E aí foi uma mudança para todo mundo. Eu E imagino que principalmente para minha mãe, no caso. Porque pensa, você se vê sozinha o tempo todo. Ia lá para visitar as meninas, ficar com elas, ajudar a fazer alguma coisa ou outra. E agora a responsabilidade é nossa. É minha, da minha mãe, é do meu cunhado, de criar essas crianças, poder dar amor, dar carinho, dar educação. E claro que a gente não vai esconder delas. Inclusive, no velório, a gente não deixou a Giovana ver a mãe dela. E é criança, né? Elas ficavam brincando no local, mas a gente não deixou ela ver. Inclusive a minha, a Daça, de 5 anos, viu e ficou pressionada com aquilo. Ela falava assim: Mamãe Ju, a tia Josi tá parecendo uma boneca. E aí eu falava: Tá, filha, ela tá linda. Aí ela ia para brincar com a Giovana. Inclusive ela ficou brincando até 1 hora da manhã, mais ou menos. Aí quando eu levei elas para dormir, porque o enterro foi no outro dia. Aí no dia do enterro eu não levei. Eu deixei com a prima da minha esposa, que tem uma filhinha também, e deixei lá com elas. eu ainda acho que bom que vocês têm uma família tão unida, né? Porque isso vai fazer toda a diferença daqui por diante. Sim. Eu tenho certeza. Vai fazer toda a diferença. Sim, a família do meu cunhado também, eles são muito unidos, gostavam muito da minha irmã. Inclusive a mãe dele, a dona Aparecida, chama elas de minhas estrelinhas. E aí eles moram na fazenda. A Giovana, ela é apaixonada por cavalo. E lá tem o cavalo branco. A diversão dela é esse cavalo branco. E, nossa, graças a Deus, assim, de certa forma, ela deixou um legado muito grande da gente se unir cada vez mais. Principalmente agora por conta das crianças, né? E a gente vai seguindo, um dia após dia, um segurando a mão do outro. Quem antes não falava tanto, mesmo pelo telefone, agora manda mensagem, e aí, como é que você tá? Como é que tá seguindo? E tamo aí. Vocês são obrigados agora a mudar o comportamento, mudar tudo na vida de vocês, né? Sim. Mas eu disse e vou repetir. Eu ainda acho que o grande benefício que vocês são agora e vão continuar sendo muito mais uma família muito unida. E isso aí vai dar muita força um pro outro. Então, vocês vão conseguir superar esse problema, essa dor. Algo menos dolorido, digamos assim. Uhum. Porque essa dor, eu perdi meu pai também já há muitos anos, quase 40. Mas até hoje é muito difícil lidar com certas percas que a gente tem. E família é importante. No caso de vocês, fica evidente isso. Com pouca conversa, a gente já percebe que vai fazer toda a diferença no caso de vocês. Eu nem sabia, Juliana, que você tinha 3 filhos. Sim. E a sua irmã, 2. Então, assim, a casa já vai ficar cheia de netos. O que é muito bom. Eu cresci numa família que a casa da minha avó também era cheia. Tinha muito mais netos que na sua casa. Mas a gente não esquece esse período. E seus filhos, sua filha, as filhas da Josi também, elas não vão esquecer essa parte da vida de vocês, apesar de serem muito jovens, mas não esquece. Então família é um negócio que fica gravado na sua mente pelo resto da sua vida. Muito provavelmente você teve algo semelhante na sua infância também, porque uma família estruturada dessa forma, ela não começa de semana passada ou do ano passado, né? Tem que ser desde sempre, na verdade. Então, se você tem seu pai e sua mãe ainda e cresceram juntas e pelo visto vocês eram todos muito unidos, né? Você, sua irmã, sua mãe, principalmente. Sim, a gente se falava todo dia. E pelo visto a sua irmã, ela contava com a sua mãe pra ajudar ela constantemente, né? Pra tudo. Tipo assim, pra dar uma voltinha ali no centro, sua mãe ajudava. Uhum.
Isso é muito bom. Ou a minha mãe ia junto, ou ela deixava as crianças com a minha mãe e ia resolver, Mas estar sempre junto. sempre junto. Esse é o, a, Era de segunda a domingo, a grande sempre jogada junto. é essa. Não importa se está indo junto, mas vai, deixa as crianças, cuida, olha para mim, está sempre junto. É a família mesmo. Uhum, Então, que bom que vocês são essa família. Menos mal, na verdade, para enfrentar esse tipo de problema agora. verdade. Juliana, sobre o seu cunhado. Como é que tá o seu cunhado agora, que ele perdeu a esposa e, e a mãe das filhas dele? Você comentou já que ele vai em casa, não consegue ficar em casa. O que seu cunhado ele já pensou o que vai ser da vida dele agora? O que vai mudar? Se ele vai abrir mão dessa casa, vai para casa da sua mãe também, junto com o resto da família toda? Porque as crianças já estão, você e as crianças mudaram para casa da sua mãe, correto? Sim. Tá todo mundo lá agora. Uhum. Só o seu cunhado que ainda não. Não, ele vai pra dormir Então com a ele já, Giovana. então de todo jeito ele já está na casa Sim, ele também, né? participa, sim. Ele já pensou o que ele vai fazer da vida dele daqui por diante? Se ele vai abrir mão dessa casa, vai ficar definitivo só na casa da sua mãe, junto com as crianças? Essa conversa eu ainda não tive com ele, na verdade. Mas o pouco que a gente conversou, ele, por enquanto, não consegue ficar na casa. A casa dele está fechada, inclusive meus móveis estão guardados lá, porque para não ocupar tanto espaço na casa da minha mãe, e como lá tá fechado, a gente guardou nossas coisas lá. E aí eu acho que no futuro próximo ele deve alugar a casa. Mas eu creio que para lá, no momento, ele não volte. Porque é lembrança em tudo que é lugar. A gente guardou as fotos, ela adorava tirar foto. E a gente guardou as fotos dela para depois mostrar para as meninas. E depois a gente vai lá retirar as coisas que eram dela para a gente fazer doação para quem precisa. Roupa, calçado. Ela era miudinha, sabe? Pequenininha, mas vai servir para alguém que está precisando. E é só o tempo para ele conseguir seguir. Só que ele ficou muito abalado. Se eu não me engano, são 16 ou 18 anos juntos. Entre namoro, casamento. Ele foi o primeiro namorado dela. Quem ela escolheu para estar com ele o resto da vida. E ela era, nossa, muito apaixonada por ele. Na verdade, ele esteve com ela pela vida toda dela, né? Sim, pela vida toda dela. É interessante esse desprendimento de vocês de doar as coisas dela, né? Isso é bom. Isso é muito bom, na verdade. Bom. É um assunto delicado. Eu gostaria de perguntar outra coisa para você muito complicada. Aqui tudo é complicado, né? Para falar com você sobre esse assunto. Você já teve um tempo para pensar sobre perdoar a pessoa que cometeu o acidente, que tirou a vida da sua irmã? Bom, foi sem querer, claro. Sim. A pessoa não fez isso de propósito. Ele cometeu um erro, mas ele não sabia que teria essa consequência. Então ele não teve a intenção. Eu acredito. Pelo que eu vi, foi assim. Mas você, especificamente você já parou para pensar sobre perdoar essa pessoa, se isso seria possível, se você já, no seu coração, você já perdoou essa pessoa? Não, sinceramente, eu ainda não pensei. Porque eu penso, sim, eu creio que ninguém sai da casa pensando, hoje eu vou cometer um crime. Claro que tem alguns que já têm isso em mente, mas eu não creio que ele saiu de casa com intenção de atropelar alguém. Apesar que ele estava totalmente errado. Ele saiu da mão certa, foi para a contramão em alta velocidade.
eu não sei. Talvez no futuro próximo eu perdoe ele. Mas nesse momento eu não dou conta. Porque foi uma imprudência dele muito grande. A gente tem escolha na vida em tudo. Se você quer beber um copo com água ou tomar uma xícara de café, se você vai seguir por esse caminho ou pelo outro. A gente que é adulto, a gente ensina as crianças o caminho certo e errado desde sempre. Sempre você vai ter duas opções. E naquele dia ou qualquer outro dia, ele tinha a opção de se manter correto. Se um carro parou, é porque alguma coisa aconteceu. E sabendo que ele ia uma faixa de pedestre, é porque alguém ia passar. E assim, a questão do perdão, para mim, nesse caso, revendo o vídeo, fechando os olhos, lembrando da cena, perdão eu ainda não consigo. Eu também assisti o vídeo algumas vezes e esse detalhe que você mencionou sobre escolhas, né? É o que eu falei no início também. Você tem que tomar cuidado com as suas escolhas, é claro, a todo segundo, a cada dia da sua vida. E pensar também que as consequências da sua escolha podem ser graves, né? Sim. Como esse caso especificamente. Eu assisti o vídeo, não entendi o comportamento, mas realmente foi uma escolha que eu não compreendo. Eu acho que eu não vou compreender nunca. Mas enfim, o nosso objetivo não é discutir esse mérito, não, porque isso já vai ser discutido em outra parte. Bom, a sua mãe também, você provavelmente não conversou com ela sobre isso, né? Eu imagino. Sua mãe também deve estar muito afetada, é muito recente. Ah, não, pra te falar a verdade, Walter, eu ainda não tive meu luto. Eu ainda não parei, assim, nossa, minha irmã morreu. Em casa, eu tento ser a fortaleza pra minha mãe. Tá sempre perto, perguntando se quer alguma coisa. Quando eu vejo ela meio triste, eu tento acalentar ela. E principalmente pra minha sobrinha. Porque agora, além de sobrinha, eu já era madrinha. Agora eu vou ser mãe. A mamãe Ju, como ela fala. Eu não posso demonstrar fraqueza pra ela. Eu tenho sim que demonstrar que a mamãe dela tá bem. Aonde quer que ela esteja, ela tá bem, sabe? E a minha mãe, nossa, minha mãe sente muito. Eu acho que ela sente ainda mais porque ela estava presente. Como eu disse, ela se culpa por ter ido. Se culpa porque pelo que aconteceu, o porquê ter sido ela. É muito dolorido. O meu pai, ele sofre em silêncio, assim. Não sei por ser homem, né? Homem tem isso de não querer demonstrar fraqueza e tal. Mas ele sofre em silêncio. Sempre dando apoio à minha mãe. Chega, brinca com as meninas para distrair. E é aquele negócio, um ajudando o outro. Minha mãe tá cansada de fazer isso, a gente vai lá e faz. Ela tá cansada de estar com a Ana Júlia no colo, a gente vai lá e pega. Porque ela tá com 9 meses hoje e já ganhou bastante peso, né? Porque conseguiu, graças a Deus, pegar a mamadeira. E tá assim. Eu imagino que não somente as crianças, mas todos vocês vão precisar de uma ajuda de psicólogo, eu acho. É como você falou do seu pai, né? Que ele sempre aparenta tá muito forte. Mas provavelmente, bom, não é provavelmente, é certeza que ele também tá muito abalado. Sim. E que ele vai precisar de ajuda também, com certeza. Eu acho que todos vocês vão precisar de ajuda profissional. É complicado. A convivência dos seus filhos com os filhos da sua irmã sempre foi muito tranquila, muito boa? Sim, a gente sempre foi muito próximo, né? Sempre estava presente um com o outro. E os meninos ajudam muito a gente com as crianças.
O mais velho, ele é mais quieto na dele, o Jorge. Agora o Guilherme não. O O que tem Guilherme, 15 anos. isso. O Guilherme, ele senta, brinca. O Jorge pega a bebê para distrair. Na frente da casa do meu pai tem umas árvores lá, uns pés de manga. Aí ele leva elas lá para passear. E tá assim. Bom, é difícil para todos. É muito difícil. Mudando um pouquinho o contexto, Juliana. Vocês estão com o advogado já? Sim. Vocês já têm uma estratégia? O que, que vai acontecer daqui por diante? O nosso advogado é o Dr. Saulo Nunes, criminalista. Só que eu não. Eu confio nele. E aí eu tô deixando tudo a par dele. Eu só pergunto como que anda o processo, aí ele me diz se tá, como que tá correndo e tal. Mas por enquanto ainda não tem nenhuma novidade. Eu acho que eu assisti um vídeo do seu advogado no Instagram, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que eu Sim, a assisti. gente foi no Ministério Público para poder falar sobre. E como eu sou leiga nisso, vamos dizer assim, né? Sobre essa questão criminal, coisas de advogados. Então aí eu tô deixando tudo ele à frente para resolver. Também, eu não querendo parecer indelicado com você, mas nada que a gente faz agora vai voltar, o que já aconteceu. Justamente. Então, chega até certo ponto imaginar assim, daqui pra frente tanto faz, tanto fez o que vai acontecer. Porque o pior já aconteceu Sim. e não vai mudar. Sim, uma mãe de família foi tirada, deixando 2 crianças, um esposo, Uma irmã, uma irmã, uma mãe, um um pai. pai. Tipo assim, tudo perdeu sentido. Infelizmente é só isso que eu imagino daqui por diante, entendeu? Independente da pessoa, se ela errou, se ela não errou. Mas o problema é esse, que nada vai mudar. Não. A morte é algo muito complicado, que dói bastante. Quando a gente perde, é muito radical, muito repentino, de um segundo pro outro e acabou. E realmente foi questão de segundos. Em segundo, uma família destruída. E assim, tem muita gente que critica algumas mensagens que machucam sobre a gente postar, a gente querer justiça. Eu acho que as pessoas podiam se colocar mais no lugar da outra, ter compaixão com a família em luto. Porque é muito ruim. Eu não tô julgando ninguém. O intuito, como você disse, do vídeo aqui, da entrevista, não é crucificar o rapaz. Mas sim que outras famílias não passem a dor que a gente está passando. Que outras filhas não fiquem órfãos de mãe ou de pai por imprudência de trânsito. Pelos 5 segundos que acha que vai chegar mais rápido no local que precisa. É complicado. Eu recebi aqui algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, o tenente-coronel do Batalhão Tiradentes, Rafael Carmo, e nós conversamos exatamente sobre isso, porque já tinha acontecido o fato com a sua irmã, e a nossa conversa foi muito sobre o trânsito da cidade, como é que tá. Na verdade, não tem rotatória perigosa, né? Como o pessoal gosta de postar quando tem um acidente. São as pessoas. Então não tem moto rápida. Tem um motociclista que dirige mal. Não tem um motorista ruim também. Aliás, um carro ruim ou bom é o motorista, né? É ele que conduz o veículo de forma equivocada. Sim. Então a gente tem inúmeros exemplos na cidade. Na verdade, eu acho que é no nosso país todo, mas vamos tratar da cidade de Itumbiara. Mas nós temos exemplos demais de imprudência, de falta de responsabilidade. E às vezes essa falta de responsabilidade acarreta óbitos, que é o caso da sua irmã. E destruição não de uma, mas de 3 famílias. Porque agora eram 3 famílias, tá virando uma só,
mas a dor ela não vai desaparecer, nem daqui 20 anos. E a questão, às vezes, não é nem a falta de sinalização, mas é a falta de atenção do motorista, do motociclista, até mesmo do pedestre. Eu vou até um pouco mais além, se você me permitir. Eu acho que eu estava voltando para casa ontem, eu parei num semáforo e a faixa de pedestre estava bem apagada, quase inexistente já. E aí a gente conversando, o primeiro sargento Ribeiro também estava na entrevista, ele falando, né, que a sinalização de Tumbiara está muito boa, eles até reinventaram a forma de manutenção, da manutenção horário específico para não atrapalhar o trânsito, enfim. A sinalização da cidade de Tumbiara eu também acho que está muito boa. Só que a grande verdade é que ninguém, aliás, todos sabem que próximo de uma esquina é correto ter uma faixa de pedestre pintada ali no chão, mas às vezes não dá para dar manutenção, não defendendo a prefeitura. Eu acho que é injustificável. Tem tempo hábil, sim, se quiser fazer, faz. Só que o fato de não ter uma faixa de pedestre pintada no chão, você não vai ignorar o pedestre que está cruzando ali naquele lugar. Então você sabe, se é motorista, tanto faz se é de carro ou de moto, você sabe que tem que ir devagar, está chegando no cruzamento. Você sabe que a pessoa pode atravessar. Você não vai atropelar uma pessoa. E mesmo porque, para validar o que eu estou dizendo, foi o fato da sua irmã. Que lá no local tem a faixa de pedestre pintada no chão de forma bem visível. Né? Sim. Bem visível. E diga-se de passagem, é uma rua muito larga ainda por cima. Não é nem uma largura normal. É uma rua extra, bem maior. Então, teoricamente, a visibilidade é melhor nesse tipo de local. Tinha tudo para não acontecer o acidente. E aconteceu. Eu acho que eu até comentei com o primeiro sargento Ribeiro que, independente da sinalização, o pessoal gosta muito de comentar, né? Quando tem postagem de acidentes na cidade. Eles gostam de comentar, tem que colocar um radar. Eu sempre falo de faixa elevada. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas a rotatória é perigosa. Enfim, não é. São as pessoas. É a forma de conduzir o veículo. Não interessa se é carro, se é moto. É a falta de empatia. Justamente. Eu acho que o segredo é esse. Porque você atropelar uma mãe com uma criança de 2 anos sendo puxada pelo braço em cima de uma faixa de pedestre em uma avenida muito larga, com o tráfego parado, porque eu vi o vídeo e os veículos estavam parados. E não vinha carro no sentido contrário também. Tudo parado. Parado. É o cenário assim que não dá para compreender como aquele acidente aconteceu. A não ser que a gente fale sobre empatia. Falta empatia. Falta se colocar no lugar da outra pessoa para conduzir o seu veículo de forma mais segura para você e para o próximo. Só isso. Mas não tem empatia. A gente está com essa... Eu falo até para pessoas próximas que a humanidade está com essa doença agora. Falta de empatia, falta de consideração. O acidente da sua irmã é um exemplo impecável para falta de empatia. Não é falta de CNH, não é falta de saber conduzir o veículo. É falta de empatia. E muitos outros acidentes que acontecem na cidade. É tudo falta de empatia. Eu vou passar na frente da pessoa, eu vou acelerar, eu vou cortar, não vou dar passagem. Então, tudo isso você observa e não entende por que a pessoa está fazendo isso. Justamente. Né? Então, o caso da sua irmã só é um dos mais graves, só a consequência dele. Porque nós temos outros óbitos. O trânsito tumbiário tá terrível, né? Tá uma loucura. E teve aquele caso da Itarumã, que tinha bebê também envolvido. Mas, graças a Deus, ninguém morreu. Só que o da sua irmã é pura falta de empatia. E o que a gente gostaria, na verdade, é que não ficasse apenas mais um caso. Como todos tratam. O que a gente está fazendo aqui, quando eu te convidei, né? Eu fui muito claro, mas só para... E eu, no início do vídeo eu também comentei, mas o que a gente está fazendo aqui
é chamar a atenção da pessoa para que quando ela for sair da casa dela, ela tenha um pouco mais de empatia. Dirigir devagar, chegar no cruzamento, chega devagar. Tem a faixa de pedestre ou não, não vai mudar nada. Para, tem pedestre, para, liga o pisca-alerta para chamar a atenção, apesar que é errado ligar o pisca-alerta nessa situação, mas como a pessoa quer se resguardar para que quem vem atrás não bata no carro, né? Liga o pisca-alerta então para chamar a atenção. Fala, por que esse carro tá parado aqui com o pisca-alerta ligado? Peraí, deixa eu observar. O motorista que vem atrás já diminui. Mesmo porque, durante a conversa que nós tivemos aqui, tem casos como esse que o motorista da frente para na faixa de pedestre para o pedestre passar. O motorista de trás, ele não tá vendo o que está acontecendo, ele joga o carro dele para a direita, para a esquerda, ou o motociclista, e passa em alta velocidade, quase atropelando o pedestre. Eu já vi isso, provavelmente você viu. Sim. Quem está ouvindo a gente agora já deve ter visto uma situação semelhante. É bem provável que tenha ouvido, que tenha visto algo semelhante. Então falta empatia para esse motorista. Falta ter um pouco mais de cuidado, se colocar no lugar do próximo. Porque quando você resolve pegar o seu veículo, jogar para o lado e continuar acelerando em alta velocidade, pode ter uma mãe passando ali, ou um pai, e você vai atropelar e pode virar óbito, e aí você vai carregar um fardo muito grande depois disso. O rapaz que atropelou sua irmã, eu fiquei sabendo também que ele ia casar, acho que 2 dias depois. Sim, no fim de semana próximo. Era no sábado, e que foi cancelado o casamento. Muito provavelmente ele não teve estrutura, é claro, né, para fazer o casamento dele. E a noiva dele provavelmente também não. Enfim, é uma tragédia que afeta todo mundo, na verdade. Sim. Todo mundo. Porque a pessoa não escolheu esperar um pouco ali. Achou que saindo ele ia ganhar 3 segundos e ia resolver alguma coisa e fazer diferença. Mas não foi isso que aconteceu. Então esse é o objetivo aqui. É chamar a atenção das pessoas para que elas tenham empatia, para que não aconteça com outros o que aconteceu com vocês. E o que aconteceu com esse rapaz também, que estava na moto, que cometeu o acidente. Porque eu tenho certeza que a vida dele agora também não está sendo nada fácil. Não sei quem é, não conheço. Eu acho que não conheço, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ele não tá bem. Não tô defendendo ninguém. Sim. Não é isso que eu tô falando, tá? Que fique bem claro. Ele cometeu um erro gravíssimo. Mas a vida dele também não deve estar sendo fácil. Eu me coloquei no lugar dele também. Se eu tivesse feito algo assim, eu acho que eu teria ficado louco. Matar uma pessoa, atropelar e matar. Eu nunca nem atropelei, nem sofri acidente, mas eu teria ficado louco no lugar dele. Ainda mais com uma situação dessa, uma mãe com um filho de 8 meses, uma menina de 8 meses, outro menino de 2, tirar a vida de uma pessoa dessa por uma decisão errada, equivocada, algo que não tinha necessidade nenhuma, eu ficaria louco. Sim, inclusive após o ato do acidente, do atropelamento, teve relato que ele não saiu do local, ele se manteve no local. A minha mãe saiu lá fora porque o pessoal da clínica de odontologia que estava cuidando dela e das crianças, e aí ele perguntaram quem que tinha feito aquilo. Aí ela falou, eu não sei quem é. Aí o rapaz estava e falou assim, fui eu, dona, me perdoa. E ela falou assim, a questão não é te perdoar, é que você atropelou minha filha na faixa de pedestre. E a minha sobrinha começou a chorar e ela voltou para acalentar a minha sobrinha. Eu sei que não é intencional. Eu também já me coloquei no lugar dele. Mas eu penso assim, Walter, e se fosse a minha irmã que tivesse atropelado ele? Será que estaria na mesmice que tá? Porque a gente não tem notícia, ninguém da parte dele entrou em contato com a família, advogado, nada. Igual eu te falei, o que eu sei é o que o Saulo me fala.
A questão está em advogados entre si, mas não tem relato deles ter procurado. Bom, eu vi algumas postagens, né, sobre o acidente e algumas pessoas dizendo que ele fugiu do local, o que não é verdade, né? Você acabou de confirmar, inclusive. Isso, Mas até onde eu sei, ele esteve lá, mas eu não sei até qual momento. Então eu também fiquei sabendo que ele ligou, ele aguardou o socorro chegar e depois ele foi embora, mas ele ficou no local. Apesar que ficar no local também para prestar assistência não vai mudar muita coisa, porque ele não é do bombeiro, ele não vai socorrer. Sim. Mas ele assumiu a responsabilidade dele no local, ele Uhum. ficou lá. E algumas pessoas disseram que ele não estava lá, o que é um equívoco. Você acabou de confirmar. Ele Porque tava. quem levou ela para o hospital foi o bombeiros. E o rapaz que me procurou para colher os dados dela disse que ele tinha ficado no local. Pelo menos até o horário que eles chegaram para levar ela para o hospital. Menos mal, então, ele ficou lá. Sim. Mas ainda assim, é inevitável a gente se colocar no lugar desse rapaz, que a cabeça dele deve estar uma bagunça ainda, e vai ser difícil daqui pra frente pra ele também. Ele olhar no espelho todo santo dia e lembrar do que ele fez, que poderia ter sido evitado. Eu voltei no local do acidente, tratar como acidente. E porque eu fui para devolver um jaleco que o dentista tinha colocado sobre a minha irmã para proteger do sol, que estava muito quente. E junto dela, com as coisas dela do hospital, tinha um travesseiro que era da Cresci Perdi. E eu guardei essa embalagem para mim poder ir lá pagar o travesseiro. Porque eu fiquei com o travesseiro, coloquei uma blusa da minha irmã, a blusa que ela estava usando no dia, inclusive, porque a minha sobrinha pequenininha não parava de chorar. E aí foi uma ideia que a gente teve de colocar vestir o travesseiro com essa blusa dela, para Ana Júlia sentir o cheirinho dela. Foi aonde ela acalmou. E daí eu voltei lá. Eu parei o carro bem à frente, não consegui parar no local e fui caminhando. Chegando próximo de onde ela caiu, foi dando desespero. E olhar a distância da faixa até o rumo que ela caiu. É muito longe. A minha irmã, ela era fortinha, ela devia ter uns quase 60 quilos. Por mais que ela era pequenininha, creio eu que ela tinha esse peso. Então, para jogar ela até onde ela estava, a velocidade era muito grande. E aí eu fui, entrei na Cresci Perdi, disse que me apresentei como irmã dela, aí não deixaram eu pagar de forma alguma. Inclusive a moça muito emocionada, a dona do estabelecimento muito emocionada, me abraçou. Enfim, eu fui na clínica dentista, devolvi o jaleco também, todos dando muito carinho pra gente. E o rapaz, o Dr. Leandro, inclusive, ele tinha feito um vídeo dizendo sobre a imprudência das pessoas de estacionar, inclusive, em cima da faixa de pedestre lá, que é todo dia, como é bem na porta do estabelecimento deles. Ele disse que após o acidente, agora estão passando lá para multar as pessoas que estão parando em local errado. E, enfim, estar lá no local é muito estranho. E eu imagino que ele, a pessoa que estava dirigindo a moto, ao passar naquele local também, ou a futura esposa dele, não sei, e vai ficar essa lembrança o resto da vida. Assim como tá pra gente. É muito difícil. É muito difícil pra gente que perdeu ela, que não vai ter ela mais. As crianças, principalmente. Mas eu sei que é difícil pra ele ficar com esse pesadelo. Porque por muitos dias eu pensei estar vivendo um pesadelo. Que eu pedia muito pra Deus pra me tirar. Pra me acordar daquilo. Só que infelizmente é constante. É a gente deitar pra dormir, acordar, igual como eu vi ela no hospital. Acordar
olhando para ela quando ela estava deitada na UTI. Ou então ter pesadelo com ela deitada lá na funerária. Essa parte dela, ele não participou. Ele não sabe quem é as crianças, ele não sabe como era a rotina. Por mais que eu sei sim que ele também esteja sofrendo, vamos dizer assim, pelo que aconteceu. Mas ainda não é como a nossa dor. Bom, de forma alguma, eu pensaria que o sofrimento dele chega perto da dor de vocês. Nunca. Não, eu acho que não tem como. Essa parte aí que você mencionou, eu tô aqui pensando, Juliana. Então, depois do acidente, ele não entrou em contato com vocês sobre nenhuma circunstância, não falou mais nada. Vocês não têm nenhum tipo de notícia, né? Não, do rapaz não. Eu imagino, eu vou fazer uma relação aqui, mas eu imagino que ele até tenha tido essa postura por recomendação de advogado, alguma coisa assim. Porque eu tô me colocando no lugar dele. Eu, por exemplo, já teria entrado em contato com a família. Se eu não me engano, o cunhado do meu cunhado é policial dos Santos, o nome dele. Anderson dos Santos. A esposa dele, a Marielle, se eu não me engano, ela disse algo, mas eu não sei se dizer o correto assim, porque foi bem no dia, então disse que o advogado procurou para entrar num acordo. E aí, na mesma hora, eu disse para ela que não queria acordo. Eu quero justiça. No mesmo dia do acidente? Eu não me recordo agora, porque, como eu te disse, eu tô tão assim que para mim, os dias, todo dia é qualquer dia. É porque propor um acordo assim no dia do acidente, ou um dia depois, ou uma semana depois, é muito recente, sim, né? Se eu não me falha a memória agora, foi procurando por um acordo. Eu falei, eu não quero acordo. Eu quero justiça. E o que ele tiver que arcar em questão das crianças, eu vou atrás. Não é questão de dinheiro, Walter. Ele tirou a vida da mãe das meninas. E isso é o mínimo que ele vai ter que fazer. Para todo mês, quando ele tiver que pagar, eu não sei se é pensão, não sei como funciona. Mas para que todo mês, quando ele tiver que pagar, ele lembrar. Por imprudência minha, por uma falta de atenção, por 5 segundos que eu acelerei a moto, eu acabei com a vida da mãe delas. E não tem acordo no mundo que vai trazer ela de volta. Eu, no lugar dele, eu teria procurado vocês. Sinceramente. Pra ver se ficaria menos louco, eu acho. Mas eu teria procurado. A sua mãe estava no acidente e ele falou com a sua mãe. Sim. Se identificou como o autor do acidente e ainda pediu perdão para ela lá na hora. Sim. Só que minha mãe disse que se vê, não sabe quem é. Com certeza, a sua mãe provavelmente ela não vai lembrar de muita coisa do dia do acidente, que ela deve ter ficado atordoada. Sim. Bom, e depois disso, nenhum outro contato, né? Não. Eu no lugar dele eu teria entrado em contato com a família. Mesmo que fosse algo muito difícil, você, seu cunhado, sua mãe, ficar cara a cara com ele, hoje, mas eu teria entrado em contato. É uma questão de empatia, né? Essa palavra, ela insiste em aparecer na conversa, mas lembrar das crianças, que tá sem mãe agora, a história de vocês é muito complicada. É fácil a gente que tá fora opinar, né? É muito fácil opinar, eu teria feito isso, teria feito aquilo. Do mesmo jeito que eu tô até falando, se eu tivesse no lugar dele, eu teria procurado a família. Mas, sinceramente, Juliano, eu teria procurado sim. É uma história muito absurda. É um resultado muito. É um preço muito pesado que esse rapaz vai pagar agora. Um preço muito alto, quer dizer. E quando eu falo em preço, eu não estou falando de bens materiais, não.
Mas a parte espiritual dele agora, ele vai ter que tomar muito cuidado. Eu ficaria louco. Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Eu não consigo. Não dá. Bom, então, eu tô percebendo que já tem essa terceira semana, né, após o acidente. Sim. E o seu advogado ainda não teve nenhum tipo de notícia, tá tudo parado. Não, eu perguntei ele antes de ontem à noite e se tinha alguma novidade, ele disse que nada ainda. Será que a justiça vai demorar muito a resolver esse problema? Não sei. Geralmente é porque para nós demorar é 1 ano, 2, né? E parece que esse é o tempo médio que a justiça leva para resolver as coisas. Então eu acho que. Mas tem tantos outros casos menores, vamos dizer assim, que eles conseguem resolver tão rápido. Mas eu acredito que o caso de vocês, Juliana, é a repercussão que teve. A consequência. Porque foi um óbito de uma mãe. Então, assim, tem a parte mais sensível, o pessoal fica sensibilizado. A sociedade vê isso aí de uma forma. Assusta mais, né? Sim, Não teve é. uma repercussão muito grande. Inclusive, uma postagem do Folha de Notícias com a minha foto pedindo justiça. Teve uma repercussão enorme. Só que derrubaram a página. Eu não sei se por conta de comentários, não sei te dizer. Mas a página foi tirada do ar. Hoje em dia, tem pessoas, vamos falar assim, que tem pessoas de todo tipo, né? Então, eu imagino que vocês tiveram muitas mensagens de apoio. As postagens que eu vi eram uma chuva de apoio para vocês. Sim. As pessoas solidarizando com o problema, com o ocorrido. Mas eu tenho certeza que vocês também tiveram comentários desagradáveis ou injustos de pessoas Muitos. sem noção, completamente sem noção. Completamente. Eu não duvido nada de ter pessoa ainda falar que a sua irmã estava errada, apesar que é bom deixar algo claro, nessa conversa que nós tivemos sobre trânsito e tudo mais, né? Tem um ponto também, que pelo seu comentário no início da entrevista, eu já percebi que você também está atenta. É que no trânsito, não basta apenas um motorista irresponsável ou inconsequente para gerar um acidente tipo esse da sua irmã. Tem também o lado, não sejamos hipócritas, mas tem o lado também do pedestre ele observar mais o que está acontecendo na rua. Sim. Salvo, quero deixar claro, que eu não estou defendendo a atitude do motorista que atropelou sua irmã. E eu não estou responsabilizando ela por não ter olhado para os dois lados, ou falta de atenção, ou qualquer coisa. Uhum. Porque o acidente dela, especificamente, eu assisti o vídeo algumas vezes, e eu acredito que, como ela estava, eu acho que quase finalizando, ela já tinha passado pela metade da faixa de pedestre. Sim, já estava mais da metade. Mais da metade, e o que acontece? Então, ela olhou para poder passar. E o trânsito estava todo parado. Inclusive, ela para. Alguns disseram, nossa, ela podia ter corrido. Mas ela, lembrando que ela estava com a criança de 2 anos segurando pela mão. E imagino eu, estando no lugar dela, ela sabia que tinha espaço. Por que ela para? Justamente para Giovana não ir para frente, porque ele poderia ter ido para frente delas ou para trás delas, principalmente para trás delas. Poderia ter desviado dela, né? Para desviar. É porque a sua irmã praticamente já tinha cruzado a faixa, né? Sim. Já tinha passado da metade da faixa, então ela poderia ter ultrapassado. Ela não estava no tempo errado, digamos assim. Uhum. E a sua irmã deve ter assustado também, parou. Ela foi até bem rápida, né? Na hora de tomar essa decisão de parar. Porque numa faixa de pedestre, você olha para um lado, vê uma moto em alta velocidade, o que você vai fazer? Sair correndo? Não, para e fica quietinho. E torce para o motorista desviar de você. Ou para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Mas ainda mais com uma criança de 2 anos, né? E penso eu que ela jamais imaginaria, justamente porque era contramão, né, da pessoa. Ah, tem mais esse fator ainda, Isso, né? porque Nós não no lado comentamos. que deveria vir um carro ou uma moto, estava parado, não tinha ninguém. Tem mais ainda para complicar. O que acontece? Ela foi atropelada. Na verdade, o ciclista estava na contramão, né? Na contramão. Ele estava na outra faixa. Sim, ele passou na contramão.
Ainda em alta tem essa ainda. velocidade. Não justificar. Nada justifica ele estar na contramão. Não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que lá é faixa contínua também. Eu acho que lá, onde a sua irmã Naquele foi espaço, atropelada, é sim. faixa Para não, contínua. para que não tenha ultrapassagem. Tá tudo errado. Sim. Bem errado. Eu não sei se você é uma pessoa religiosa, mas eu acredito que nenhuma folha no nosso planeta cai sem que Deus permita também. E não dá. Eu não sei por que isso aconteceu com a sua irmã. Mas cabe a nós só aceitar. Na verdade, nem entender. É muito estranho isso. A gente se questionou muito, principalmente com Deus. Mas por estar lá no hospital, a gente vê tanto caso que acontece. E o que conforta, de certa forma, é saber que ela não sentiu dor. Deus não permitiu que ela sentisse dor. Porque se ela tivesse ficado com a gente, ela não ia mais conhecer ninguém. Provavelmente ela ia ficar em estado vegetativo, em cima de uma cama. As crianças iam ver ela só prostrada. E isso ia ser muito mais doloroso, na minha concepção, do que o agora. Porque eu penso que na cabeça da minha sobrinha, pequenininha, é como se a mamãe dela tivesse saído, tivesse passeando, viajando. Mas é muito difícil imaginar como seria a nossa vida também, cuidando dela, como ela ficaria. E é o que eu converso com a minha mãe direto, para minha mãe aceitar mais. Que Deus não permitiu que ela sofresse. Que o ato da queda foi tão grande que ela, talvez ali mesmo, ela já tenha se desencarnado. Por mais que os médicos tentaram fazer de tudo, ela ficou pelos aparelhos até não resistir mais. E na quarta-feira, pela manhã, ela se foi. Mas eu sei que ela não sofreu. Ela não sentiu dor. Só ficou a falta dela agora. Ô, Juliana, você é espírita? Não. Não? Não. É que você usou o termo desencarnado. Achei que fosse. Não, sou não. É engraçado você ter usado esse termo, desencarnado. É, realmente. Eu também acredito que ela tenha desencarnado lá na hora do acidente. Vou ser bem sincero. Enfim. Ô, Juliana, a sua mãe, pelo seu comentário agora, eu acho que a sua mãe também, ela deve estar sentindo muito essa falta, né? Sim, Deve estar bem complicado para ela. bastante. Porque não foi só uma filha que ela perdeu. Ela perdeu a filha, ela perdeu a sua companheira, sua melhor amiga, a sua confidente e vice-versa. O prejuízo para vocês foi grande. Você é mais velha que a sua irmã? Sim, É. 3 anos. É isso. Bom, Juliana, você já falou do seu pai, que ele tá firme, Na segurando medida do tudo. possível, sim. Pelo menos até onde vocês vêm, né? Eu imagino. Mas que bom que ele tá firme assim para dar forças para todos vocês. Seu cunhado também, eu imagino que é a mesma coisa. Sim, a gente está se readaptando. Ele voltou a trabalhar porque ele precisava distrair a cabeça, porque é muito dolorido para ele. Porque eu conversava com a minha irmã todo santo dia, era um bom dia que ela mandava. Inclusive no dia do acidente eu não respondi o bom dia dela. Só que ele tava com ela todo santo dia. Dormia, acordava, passava o dia. E eu sei que para ele a dor também é muito grande. A gente conversa
quando eu tô no trabalho agora à noite, eu fico conversando com ele para distrair. E para poder, a gente tem que seguir em frente. Tem 2 crianças dependendo da gente. Muito mais dele, porque ele é o pai dela. Ele tem que estar presente. E a gente tá modificando a nossa vida, a nossa rotina, justamente por elas. E eu sei que, pelo paizão que ele é, que ele sempre foi, eu sei que ele vai conseguir. É com a família que ele tem. Com a família que ele tem, Ele tem tanto da muita parte sorte. dele quanto da nossa, a gente tá ali para dar apoio para ele em tudo. Eu também tô olhando o seu Instagram. Eu vejo uma foto diferente sua todo dia com a sua irmã. E dá pra notar que você tem muita coisa com ela. Provavelmente então era muito ligada. Isso fica bem evidente falando com você. É fácil da gente perceber. Que bom que vocês são assim. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir. Juliana, eu acredito que é isso que eu precisava fazer. Era mostrar o que aconteceu com vocês. Eu espero que a justiça seja rápida, seja eficaz. Só que o que eu espero realmente é algo bem mais complicado, só que iria resolver esse tipo de problema. Que é as pessoas terem mais empatia para que isso não aconteça. Porque esse acidente foi um acidente banal. Poderia ter sido evitado assim, com maior facilidade. E isso acontece todos os dias na cidade. As pessoas não têm empatia e causa acidente. A maioria das vezes são só bens materiais. Outras vezes a pessoa sofre fisicamente e, em casos extremos, tem óbito. Mas tudo é falta de empatia. É o jeito que a pessoa pega o carro dela e sai e vai trabalhar e vai resolver um problema. Todo mundo precisa sair, precisa dirigir, tá usando o trânsito, mas não tem empatia. Tem falta de paciência, tem falta de educação, falta de respeito. Muito. Falta tudo. E aí a pessoa sai com essa arma nas mãos e acaba fazendo o que aconteceu. Então a ideia é que as pessoas tenham mais compaixão, tenham mais empatia. Dirija devagar, freia, para, dá preferência pro pedestre, não passa feito louco num canto, no outro. Tenha mais cuidado. Atenção, né? Isso, atenção. Na verdade, a gente temos vários adjetivos, mas a ideia é uma só. É o que a gente está tentando mostrar para as pessoas, para ver se elas aprendem com essa lição que vocês estão tendo agora. Apesar que nenhum de vocês causou isso, mas vocês estão aprendendo da pior forma possível as consequências de alguém dirigir mal. E pior que nenhum de vocês fez nada de errado. Sim. Mas vocês vão pagar um preço, o preço mais alto. Não tem um preço mais alto para pagar. Esse rapaz também vai pagar um preço alto. E mais uma vez, eu não estou falando de nada material. Eu estou falando de espiritual. Ele vai pagar um preço bem alto. Eu lamento por ele também. Mas a perca da sua família é imensurável. Eu não tive o prazer de conhecer sua mãe nem seu cunhado, muito menos as crianças. Mas se você permitir, eu vou adorar conhecer todos. Eu gosto muito de criança. Sempre gostei muito de criança. Você não me conhece, estou conhecendo agora, mas eu trabalhei com fotografia durante muito tempo. Teoricamente eu ainda trabalho. Mas eu sempre gostei muito de fotografar criança. E eu sempre fotografei muito gestante, que eu acredito ser um momento muito especial, quando a mãe está concebendo a vida ali. E seria bom conhecer seu cunhado, a sua mãe, as crianças. E eu lamento muito. Eu queria deixar aqui a minha solidariedade para toda a sua família. Quando eu te convidei para vir até aqui para a gente conversar, foi para dizer que
Deus que determina tudo, por mais absurdo que pareça, a gente não entende o que ele decide, mas é ele que decidiu isso. Não sei por que ele decidiu e provavelmente eu nunca vou descobrir, nem vocês. E vocês também nunca vão entender. Mas se de alguma forma isso conforta vocês, a sua irmã, ela está num lugar muito melhor que nós. Muito, mas muito melhor mesmo. Ela não sentiu dor na passagem dela, mas onde ela está agora, você pode ter certeza. Eu nunca fui lá, nunca estive, ou já estive, não lembro, mas ela está num lugar muito melhor. Muito. Eu creio nisso também. Ela está num lugar muito melhor, eu tenho certeza disso. E eu lamento muito pelo que vocês estão passando. Nada nesse mundo vai amenizar as dores, mas eu acredito que vocês não estão sozinhos. Não digo isso somente por mim, mas pelos depoimentos que eu vi em alguns locais. E desejo tudo de bom para vocês. Obrigada. Para as meninas, principalmente. Mas eu fico até mais tranquilo porque agora eu sei que essas duas crianças têm uma família muito especial. Muito especial. O que deixa mais curiosa a situação, né? Como é que isso acontece com uma pessoa dessa, né? Que tem uma família tão especial assim. Até parece que a missão dela nessa vida era só isso. De tão boa que ela era. Sim. Ela cumpriu a missão dela e aí Deus chamou de volta. Era só isso que ela tinha que fazer nessa vida. E vocês vão ter que passar por isso nessa vida também. É um aprendizado para todos nós. Mas eu lamento muito. E obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que foi algo difícil. O convite está estendido para o seu cunhado também. E foi muito bom receber você aqui. Imagina, eu que agradeço. E eu acho muito, muito bom o seu trabalho. Dessa oportunidade da gente poder explicar, poder dizer o nosso lado. E isso, de certa forma, é muito gratificante também. Bom, a honra é minha. Imagina. É uma satisfação, na verdade. A ideia aqui é... Eu tento explicar para as pessoas, né? Mas a ideia é essa, Juliana. Como eu te falei, na primeira conversa que nós tivemos, que eu tomei muito cuidado, me preparei muito para falar com você, mas a ideia é pegar a sua dor e trazer, dar publicidade para isso, mostrar para as pessoas. Para que a pessoa, quando ela vá sair da casa dela, ela pensar duas vezes. Peraí, eu vou tomar cuidado na rua. Eu não quero tirar a vida de ninguém. Sim. Eu também não quero morrer, eu tenho filho para cuidar. Esse é o objetivo da nossa conversa agora, de tornar isso público, de registrar. É a dor de vocês que é tão forte, levar para outras pessoas. Para que quem esteja ouvindo, assistindo a gente agora, tenha mais um pouco de consideração, mais um pouco de cuidado ou atenção, tanto faz o objetivo. Mas é que para não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Giovana, com a Ana Júlia, com você, com a sua mãe. Porque pode ser evitado. E é fácil de evitar isso. Mas aí a pressa, a falta de atenção, a falta de empatia não deixa. E acontece o que aconteceu. Verdade. Então, assim, é só para evitar. É isso. O pessoal tem que entender isso. Tomara que eles entendam. O recado tá dado. Você veio aqui e transmitiu já o que precisava. Bom, eu estou satisfeito com a nossa conversa. Eu acho que é isso. Caso você tenha algo mais a acrescentar, fique à vontade. O espaço é seu. Não, eu só queria agradecer o atendimento que tiveram com ela. Desde quem ajudou a proteger do sol, até quando chegou no hospital. Todos que tiveram envolvido para cuidar dela. Eu sou muito grata, só tenho a agradecer a todos. Agradecer
mesmo quem não conhece a gente, pelas palavras de carinho que deram pra gente nos comentários, nas publicações que a gente fez. Agradecer a você pelo espaço, porque é muito difícil hoje em dia a gente ter um ombro amigo, vamos dizer assim, para apoiar a gente. A nossa família teve um pedaço destruído, mas ela deixou 2 legados para a gente manter. E eu sei que ela vai estar viva entre a gente durante muito tempo. E é isso. Outra coisa que eu queria comentar também, para finalizar, muito simpático o Leandro, né, o dentista. Sim. Muito simpático da parte dele, né? Colocar o jaleco para proteger ela do sol. Muito simpático. São ações assim que ainda dá esperança pra gente que a humanidade tem recurso ainda. Sim. São pequenos gestos como esse, né? No meio de uma catástrofe, de um acidente absurdo. Tem Ainda alguém para acham estender a mão. uma pessoa para fazer um gesto tão Simples. simples, mas de tanta importância, né? Muito provavelmente vocês não vão esquecer essa ação desse dentista nunca. Jamais. Não vai não. Muito simpático da parte dele. Eu vi até um vídeo dele depois, ele falando sobre o local do acidente, enfim. Mas foi muito simpático da parte dele. Muito. Bom, é isso. Encerramos por aqui então. As portas estão abertas para você e para sua família. No desenrolar da ação, o que for acontecendo, caso você queira voltar aqui mais tarde para falar como as meninas estão, como seu cunhado está, a sua mãe e você, tá aberto o espaço aqui para vocês. Obrigada. E muito obrigado mais uma vez, Juliana. Imagina, eu que agradeço.